Boa noite, pessoal. Vamos dar início, então, ao nosso curso aqui preparatório especificamente para o DEAP. Se Deus quiser aí, né? A grande maioria aprovados em todas as etapas, e esse é o nosso objetivo, né? Nós vamos buscar aí uma nota alta, né? Eu sempre digo para meus alunos, né? A gente tem que buscar uma nota acima de 8, né? O 7 é a nota da aprovação, menos que 7 já começo a brigar ali por critério de desempate, né? Rezar por outros fatores, tá? Então a meta nossa é a meta acima de 7, tá? E como é que a gente faz isso? Com muita estratégia e com muito esquema e com muita memorização, tá? E conhecendo essa banca, né, nos mínimos detalhes, que esse é o diferencial. É conhecer a FEPESE e a FEPESE é previsível saber exatamente o que vai cair nessa prova, tá? O professor André aqui, além de ser advogado, eu sou contador, né? E eu uso a estatística a meu favor. E vocês já perceberam na aula, e funciona. Porque se tem uma estatística que esse assunto é mais cobrado, esse assunto eu não posso ir para a prova sem saber. Porque às vezes a banca pula uma prova e na próxima ela já traz de volta, tá? Então eu tenho que estar preparado, tá? E às vezes tem assuntos que nunca são cobrados. Tá lá na doutrina e tal, mas nunca são cobrados. Então a gente tem que estar preparado. Isso é conhecer a banca, né? Se eu vou comparar, por exemplo, a FEPESE com uma CESP, com uma FCC, é diferente. Então eu não posso pegar um cursinho que foi gravado para CESP, para PRF e querer aplicar na prova da FEPESE que eu vou me dar mal. Não vai dar certo. Porque a CESP é mais jurisprudencial, né? Ela não é tão literal, ela usa a doutrina mais atualizada, jurisprudências mais atuais. A FEPESE é mais tradicional. Então vou ter problema na hora da minha prova, tá? Então vamos lá. A nossa matéria, então, direito administrativo, nossa aula introdutória, né? Então vamos falar em uma introdução sobre o direito administrativo e primeira coisa que nós vamos fazer, então, analisar o nosso edital. Se nós analisarmos o edital de 2013 do DEAP, ele é igualzinho o edital de 2016 do DEASE. Então, provavelmente, não teremos surpresa nesse edital, tá? Então, o que nós vamos enfrentar? Ponto 1, que é a nossa aula de hoje. Estado, governo e administração pública. Hoje, nós, de administração pública, somente vamos ficar com conceito, que é o que diz o ponto 1. Tá? Depois, na aula 2, ali no item 2, organização da administração pública, administração direta e indireta, aí nós vamos aprofundar o conceito de direito administrativo. Vamos aprender o que é administração direta, indireta, o que é desconcentração, descentralização, o que é órgão, o que é entidade, quem é de direito público, quem é de direito privado. Quem eu estou falando isso que já estudou, né? Vai lembrando, né? É isso aí, tá? Quem não tá, vai ver que é bem tranquilo. Olha só, então, ponto 1, Estado, Governo e Administração Pública, e principalmente ali, ó, uma matéria que chama muito atenção para a FEPESE, princípios. Dentro de princípios, que nós vamos começar hoje ou na próxima aula, tem dois grandes princípios que caem muito na FEPESE, que é o princípio da impessoalidade e o princípio da autotutela. Tá? Então, esses dois vão ser cuidados de forma diferente por nós, tá? Ponto 3, agentes públicos, espécie, classificação, poderes, deveres, prerrogativas, cargo, emprego, função, regime jurídico único, provimento, vacância, remoção, redistribuição, substituição, direitos e vantagens, regime disciplinar, responsabilidade civil, criminal e administrativa. Onde é que nós vamos ver isso? Nós vamos ter uma aula de administração pública. Dentro da administração pública nós vamos ver a parte ali do capítulo da Constituição do 37 ao 41. Além disso, nós vamos ter uma aula de Estatuto dos Servidores Públicos. Então, tudo isso junto, a gente vai matar esse item, tanto de direito administrativo, quanto de legislação do Estado, tá? 4, poderes. Aí vem quais os poderes, são 6 poderes, tá? Poder hierárquico, disciplinar, regulamentar, poder de polícia. Além disso, ali, ó, uso e abuso de poder. Item 5, atos administrativos. É uma aula pesada, mas é uma aula importante. Quem fez a prova, por exemplo, da Prefeitura de Chapecó, né, tinham 2 questões ali só de ato administrativo, tá? E 2 questões bem previsíveis de ato administrativo, tá? Então não dava para errar. 6, controle. Outro item importante ali, ó, responsabilidade da administração pública. É uma aula importantíssima e é uma aula que vai cair uma questão de prova. Por exemplo, no último concurso do DEAP em responsabilidade, a questão foi dos presos que estão dentro de um presídio e que um preso mata outro preso. Que responsabilidade é do Estado?
É uma responsabilidade objetiva baseada no quê? Numa custódia do Estado. Seria o quê? Subjetivo. Estão sob custódia, ela é objetiva. Então é uma questão previsível e com grande chance de vir novamente. Tá? Então é esse tipo de coisa que a gente tem que estar preparado. Porque além de analisar provas anteriores, eu preciso analisar o perfil do cargo. Então, por exemplo, que provas anteriores vocês podem usar muito como um exemplo de estudo? A prova da Polícia Civil para agente escrivão, a prova do DEASE de 2016, a prova do DEAP, a prova do DEASE e DEAP lá de 2013. Vocês podem usar a da Guarda Municipal de Florianópolis, que é uma prova muito boa. Inclusive eu usei ela no meu simulado, aí o pessoal teve dificuldade. É uma prova para a Guarda Municipal de Florianópolis. E algumas outras questões que eu vou trazer para vocês verem, tá? Mas essas aí eu chamo a atenção, que são provas que vocês têm que fazer. Tá? Comecem a fazer essas provas. Né? Busquem lá no site da FEPES, imprimam elas e já comecem a fazer. Tá? Então, está aqui o nosso conteúdo programático. Isso vai dar em torno de entre 7 a 8 aulas de direito administrativo. É bastante coisa. Tá? É bastante conteúdo mesmo, tá bom? Vamos lá então. Vamos começar aí dentro da nossa estrutura. O que a gente vai começar falando? A gente vai fazer uma parte introdutória, né, que não está muito dentro do direito administrativo, e aí sim a gente começa com o conceito de direito administrativo, função e princípios. Tá? Na parte 2, organização e controle. Então, aqui vai ser a aula 2, aqui a aula 3, aula 4, aula 5, aula 6 e aula 7. Tá mais ou menos assim a nossa distribuição. Pode passar para uma aula 8? Pode. Conforme o rendimento, conforme as perguntas, né? Eu tenho o objetivo aqui de tirar todas as dúvidas de você, então pode passar de 7 para 8, tá? Mas vai dar mais ou menos isso. Vamos lá então. Primeiro conteúdo programático nosso, ele é um conhecimento introdutório, mas eu acho ele de grande valia para essa prova. Começa hoje a caminhada de vocês rumo à farda preta, certo? Vamos botar aquela farda preta? Já guardaram ela no armário? Quem veio na minha aula coach, guardou? Sentiu a sensação? Se arrepiou lá guardando? Se enxergou colocando o coturno? É isso aí, tá? O professor pode parecer louco, mas não é, tá? Eu estudo aí, né, funcionamento do cérebro, um monte de coisa, a neurociência é um tempão já e funciona, tá? E, né, não funciona, Josi? Funciona, quando a gente começa a acreditar e ver a coisa acontecer, o universo conspira a nosso favor, tá? Vamos lá então. Estado, governo e administração pública. O que a gente precisa saber? Vamos começar com o primeiro conceito aqui, tá? O primeiro conceito, então, é o conceito de Estado. O que eu preciso saber sobre o Estado, tá? Antes de falarmos aqui do conceito clássico do Elim Lopes Meireles, eu preciso fazer uma contextualização para vocês, tá? Quando que surge o Estado moderno, o Estado de Direito, tá? Então, esse é o primeiro aspecto que vocês têm que começar a pensar na linha histórica, e a história vai ajudar a aprendizado, tá? Então, vamos lá. O que nós tínhamos na história? Nós tínhamos, se nós analisarmos a Europa, nós tínhamos lá os monarcas, né, os reis, os poderes absolutistas dos reis, tá? E o que acontecia? Nós tínhamos os pequenos comerciantes, que iam fazendo pequenos negócios. Só que aqueles pequenos comerciantes, eles foram acumulando riqueza. E esses pequenos comerciantes foram chamados de burgueses, a burguesia, tá? E eles começaram a acumular capital, e chegou um momento que eles disseram o seguinte, ó, nós precisamos participar da política. Nós precisamos ter mais direitos. Nós precisamos que o Estado nos proteja. Por quê? Porque tudo vai para o Estado com as migalhas. Surge um grande movimento na história, a chamada Revolução Francesa. Tá? Então, o marco regulatório nosso é a Revolução Francesa. Com a Revolução Francesa, surge o estudo do direito administrativo. Questão da CESP-UNB, caiu no último concurso do INSS. Quando que surge o direito administrativo? Surge no século XVIII com a Revolução Francesa. Questão fácil, ó. Já temos uma questão de prova aí. A FEPES nunca cobrou isso, mas a CESP-UNB já cobrou, tá? Então, com a Revolução Francesa, passa-se então a ter um novo Estado.
Antes, todo o poder estava na mão do monarca. Com a Revolução Francesa, com os pensamentos liberais, né, dos pensadores liberais, principalmente o Montesquieu, surge a ideia de separação dos três poderes, tá? Executivo, legislativo e judiciário. Então é lá na Revolução Francesa que surge a repartição dos poderes. E também na Revolução Francesa surge uma coisa muito importante, que é a primeira questão de prova nossa, tá? A partir da Revolução Francesa, vou trazer aqui o mapa do Brasil, mas lá na Revolução Francesa, o Estado passa a respeitar as suas próprias leis. Isso é muito importante, isso é um marco da história. Antes disso, pessoal, tudo era do rei. O rei não gostava, para guilhotina. E aí não, com a Revolução Francesa, passa-se então a ter o monarca, ter a igreja com a sua influência, mas também passa a ter a burguesia com a sua influência. E aí surge então o Estado que passa a respeitar as suas leis. Esse é o grande diferencial na história. É o chamado Estado de Direito. E isso é tão importante, mas tão importante, que a República Federativa do Brasil tem no seu artigo 1º. Então, já podem abrir aí o artigo 1º da Constituição Federal, que vocês já vão encontrar essa importância da história. Tá? Então, o que acontece? Com a Revolução Francesa, o Estado passa a respeitar as suas próprias leis. E isso gera um princípio para o direito administrativo. Qual é o princípio? Qual o princípio que surge quando o Estado respeita a lei? O princípio da legalidade. Ok? Lá do LIMP, legalidade, pessoalidade. O primeiro princípio mais importante aí que surge é o princípio da legalidade. Ou seja, a partir da Revolução Francesa, o Estado respeita as suas leis. E os agentes públicos, serão vocês, também têm que respeitar a lei. Esse é um grande diferencial. Então, o servidor público é um representante do Estado. Tá? É tudo que ele faz é imputado ao Estado. Teoria do órgão. Tá? Teoria da imputação volitiva. Ou seja, tudo que vocês fizerem como agentes se reflete para o Estado. Exemplo, vocês como agentes do DEAP, passaram um sinal vermelho, causaram um acidente ali na esquina. A responsabilidade é de vocês ou do Estado de Santa Catarina? Do Estado. Do Estado. O Estado vai responder essa ação. O Estado vai ser condenado a pagar a indenização para aquela família. E aí o Estado vai entrar com uma ação de regresso contra o agente, em caso de dolo ou culpa. Se o agente não agiu com dolo ou com culpa, não será responsabilidade do agente, mas sim do Estado apenas. E é isso que nós vamos aprender. Isso aí vai estar lá na aula 4, a aula de responsabilidade. Mas vejam que a introdução é aqui. Por que que é o Estado que responde? Porque o agente tinha que cumprir a lei. E por que que o agente passou o sinal vermelho, então? Então, o respeito à lei passa a ser do próprio Estado também. E isso se reflete na nossa sociedade. Esse é um exemplo. Porque senão, o que que aconteceria? Um policial militar iria me abordar, ia me dar uma surra, e isso ia ficar por isso mesmo. No Estado de Direito, o que que vai acontecer? Vai se abrir um PAD contra ele, ele vai responder um PAD, um inquérito, se ele fez uma tortura, e ele vai ser expulso da corporação, e eu ainda vou ser indenizado pelo Estado. Isso é o Estado de Direito, onde o Estado, onde os seus servidores respeitam a lei. Se não for assim, é um Estado ditatorial. É o que nós estamos vendo ali na Venezuela e em alguns outros países, onde o Estado passa a deixar de respeitar a sua própria lei. Tá? Então, esse é o grande marco da história, e isso vai se refletir no Brasil. Então, a República Federativa do Brasil é o nosso Estado. Então, a República Federativa do Brasil é o Estado. Tá? Então, quando eu falo em Estado, estou falando o Estado de Santa Catarina. O Estado de Santa Catarina é um ente federativo do Estado brasileiro. Ok? Então, o nosso objetivo hoje aqui não é estudar Santa Catarina. É estudar todo o Brasil. É o Estado brasileiro. Então, o Estado brasileiro é a República Federativa do Brasil. Tá? E aí nós vamos para a redação do artigo assim, ó. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel
de estados, Distrito Federal e municípios, que se constitui num Estado democrático de direito e que tem por fundamentos o nosso chamado Socidivaplu. Tá? São os objetivos aí, os fundamentos do nosso Estado. Aqui já tem uma questão de prova para quem está estudando. Tá? Nós vamos desmembrar isso, a Prof. Karen, que vai se preocupar com todo o estudo dos fundamentos, dos objetivos, dos princípios internacionais, mas aqui para mim cabe a preparar vocês o terreno. Tá? Então vamos lá. Vamos desmembrar isso aqui. Ó. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel de Estados, Distrito Federal e municípios. O que são isso? Estado, Distrito Federal e municípios. São os nossos chamados entes federativos. E os nossos entes federativos têm como característica a sua autonomia. Eles vão ter autonomia financeira, orçamentária, técnica, tá? Então nós teremos aí entes federados autônomos dentro daquela república, tá? Então dentro da República Federativa do Brasil, nós teremos os entes. Nós temos aqui, lá em Brasília, a União, com as suas competências federais e representando essa república em âmbito internacional. Nós temos lá o Distrito Federal, nós temos os estados, tá? Então os entes estaduais, e nós temos os municípios. Por exemplo, aí, Chapecó. Ok? Então são 4 entes federativos, tá? Que formam a nossa república. Beleza. Então, a república é formada pela união de estados, Distrito Federal e municípios. Faltou um ente aqui, não faltou? Nessa redação. Qual ente que está faltando aqui? Está faltando a União. A União faz parte dessa república. Tá? Então há um errinho de redação, porque ela fala união indissolúvel de, e esqueceu de incluir a própria União como ente federativo. Tá? Beleza. Olha só, que se constitui num Estado democrático de direito. Tá? Então nós temos um Estado brasileiro que ele é democrático e ele é de direito. O que significa um Estado democrático? Que o poder emana de quem? Do povo. Tá? Então, Estado democrático é o poder que emana do povo. Que exerce esse poder diretamente ou através de representantes. Por exemplo, o povo pode diretamente de 3 maneiras: plebiscito, referendo e iniciativa popular. São as 3 formas que o povo diretamente atua. Quem fez a questão da prova da PM, eu dei essa questão no sábado. Para vender a Casan, que é uma empresa estadual, é necessário a autorização da Assembleia e também é necessário um referendo popular. Ou seja, após a aprovação na Assembleia, tem que confirmar com o povo catarinense. Ou seja, nós temos que ir para as urnas se nós concordamos ou não concordamos com a venda da Casan e da Celesc. Ok? Quem não estava estudando aí de forma aprofundada, provavelmente errou essa questão. Tá? E essa questão a gente vai ver e é uma questão muito boa. Tá? Mas beleza. Então, Estado democrático é aquele que o poder emana do povo. Tá? E ele é de direito. Por que ele é de direito? Porque o Estado respeita as leis. Tá? Então, nós temos um Estado de direito porque ele respeita as suas leis. E eu vou colocar leis aqui em maiúsculo, porque quando eu falo em lei, eu não estou falando em lei ordinária, lei complementar. Quando eu falo em lei, eu estou falando do ordenamento jurídico brasileiro. Ok? Por quê? Porque esse Estado aqui, ele vai respeitar as suas leis.
E quais são as leis que regem o Estado? Aí nós temos a pirâmide do Kelsen, ok? No topo da nossa pirâmide nós temos a Constituição Federal. Qual é a lei maior que organiza esse Estado brasileiro dentro de todo esse território aqui? A nossa Constituição Federal. É a lei maior. Além da lei maior, nós temos as alterações da lei maior, que são as emendas à Constituição. Então, toda vez que ela for alterada, eu coloco lá no topo. Além disso, eu tenho aqui os tratados internacionais de direitos humanos. Mas não são todos os tratados internacionais de direitos humanos que estão no topo. São aqueles apenas que foram aprovados pelo mesmo método de aprovação das emendas à Constituição. Tá? Que é o quê? Votação nas duas casas, por 2 turnos, por 3/5 dos votos. Já vou explicar o que são casas aqui. São as chamadas casas legislativas. Tá? Nós temos dentro do Congresso Nacional a Câmara e o Senado. Então, como é que eu altero a Constituição Federal? Vocês têm a Constituição Federal aí, né? Então, todos têm a Constituição Federal? Então, dentro da Constituição Federal, como é que eu altero ela? Dessa maneira. 2 turnos, né? 2 casas, 3/5 dos votos. Então, aqui está o topo do nosso ordenamento jurídico. Abaixo aqui, o que nós temos? Nós temos os tratados internacionais de direitos humanos, que não foram aprovados dessa maneira, que eles vão ser chamados de infraconstitucional ou de supralegal, porque eles estão acima das leis. Nós temos apenas um tratado dessa maneira, que é o tratado que trata dos deficientes. Tá? Se vocês pegarem o artigo 5º, parágrafo 3º, quem tem um vade-mecum vai ver um índice remissivo ali para um tratado internacional de direitos humanos que trata da pessoa com deficiência. Tá? Então, para fazer esse tipo de alteração, eu olho na Constituição Federal, no artigo 5º, parágrafo 3º. Aqui é uma questão de prova já da FEPES. Em direito constitucional ou direitos humanos, certo? Direito administrativo não, mas direito constitucional e direitos humanos. Essa é a questão da prova, já dei uma questão aqui. Tá? Se errar depois, né, não pode errar. Claro que a Prof. Karen vai tratar isso aqui novamente. Então, quanto mais vezes vocês forem vendo, melhor. O que mais que nós temos no nosso ordenamento jurídico? Nós temos as leis. Tá? E quando eu falo em leis, elas estão lá no artigo 59 da Constituição Federal. Quando eu falo em lei, nós temos aqui lei ordinária, lei complementar, lei delegada, medida provisória, resoluções. Tá? Então, aqui nós temos leis. E além disso, quem começa a importar para nós aqui no direito administrativo, nós temos aqui os chamados atos normativos primários, tá? Que são as nossas leis aqui, desculpa, é porque eu pulei. Deixa eu só mudar aqui. É que tá meu aqui. Aqui nós temos atos normativos secundários, desculpa, tá? Secundários. Nas leis, nós temos os chamados atos normativos primários. E aqui nós temos os atos normativos secundários. Professor, o que significa ato normativo primário? E o que significa ato normativo secundário? Primário são todos os atos que estão previstos na Constituição. Então, por exemplo, uma lei, ela está lá na Constituição, no artigo 59. Então, é um ato primário. Agora, por exemplo, um decreto não é um ato primário. Um decreto é um ato secundário. Então, aqui como exemplo nosso, nós temos os decretos. Mas não são todos os decretos, são os chamados decretos regulamentares. Vamos lá, quem já foi meu aluno? Qual é o ato normativo primário que eu não coloquei aqui e que a FEPESE adora na sua prova? Já tem 3 questões da FEPESE na sua história aí que eu já peguei, tá? Desde 2010. Nós vamos fazer todas as questões disponíveis da FEPESE desde 2010. Qual é o ato normativo primário
que a Constituição do Estado de Santa Catarina permite e que tem status de ato primário, embora seja feito pelo Poder Executivo. Qual é? Decreto autônomo. Aqui temos uma questão de prova, tá? Então, o decreto autônomo, ó, ele é um ato normativo primário. O que significa isso na prática, professor? Muita coisa, tá? Porque, olha só, quem está dessa linha para cima, ou seja, até aqui, ó, pode inovar, tá? Pode criar normas novas. Quem está dessa linha para baixo apenas aplica aquilo que está na norma. Ok? Então, o decreto regulamentar, ele somente regulamenta aquilo que está na lei. Então, por exemplo, o prefeito de Chapecó, ele pode fazer um decreto impedindo nós de ir e vir em algum lugar, por exemplo? Ou, por exemplo, o funcionamento dos bares será até tal hora, por um decreto. Não, eu preciso primeiro ter uma lei aprovada pelos representantes do povo, que são os vereadores, e aí sim o prefeito faz um decreto regulamentando o funcionamento dos bares e quem que vai fazer a fiscalização. Entenderam? Então isso que é importante. O decreto, ele não cria norma, ele regulamenta aquilo que está na norma. Tá? Pessoal, isso aqui é introdução. Para alguns assusta, que não estão estudando, e para alguns já parece básico. Só que daqui já sai uma questão de prova. Tá? Nós temos duas questões de prova nesse quadrinho aqui. Primeira, decreto autônomo tem força de lei e é permitido no Estado. Nós vamos estudar quais são as hipóteses. Tá? Então, essas hipóteses estão lá no artigo 84 da Constituição Federal, no inciso 6, as alíneas A e B. Tá? Isso aqui tem que estar memorizado. Ok? E aqui tem uma segunda questão de prova da FEPES, artigo 5º, parágrafo 3º. Então, se eu sei que esses dois vão cair na prova, eu posso ir para a prova sem? Não. Não posso. Professor, não entendi. De novo. Nós vamos estar na última aula e eu vou perguntar para vocês. Pode o Estado de Santa Catarina editar um decreto autônomo? Sim ou não? Sim. Acabei de falar. Sim. O Estado pode editar um decreto autônomo. É o único, né, que sobe um degrauzinho aqui e tem força de lei. A regra é que o decreto esteja abaixo da lei. Tá? Só que só pode decreto autônomo para duas hipóteses bem raras. Tá? Que é a extinção de cargos públicos quando vago, tá? Ou a organização da administração pública, desde que não implique a extinção ou criação de órgãos, nem aumento de despesas. Então é bem raro. Então, mais à frente a gente vai ler isso de novo, tá? Quando a gente for falar do princípio da legalidade, eu vou instigá-los mais a fundo, tá bom? Então, hoje é a introdução. E o que está abaixo de tudo aqui? Os atos administrativos. Então, como que a administração pública se manifesta? Através de atos. Então, a administração pública se manifesta por atos administrativos, tá? Então vamos lá, vamos pegar alguns exemplos. O ato de nomeação de vocês no concurso. Ato de vocês no concurso. É uma emenda à Constituição, é uma lei, é um ato secundário ou é um ato administrativo? É um ato administrativo. Então toda a maneira como a administração se manifesta é através de atos administrativos. Ou seja, o prefeito vai aplicar aquilo que está na lei na vida real. Então, por exemplo, nomeação de vocês, uma exoneração, uma demissão, um aumento de remuneração, tá? São atos administrativos. Outro exemplo importante de ato administrativo. Acendeu a luz vermelha no sinal. É um ato administrativo? Sim ou não? Se eu passar o sinal vermelho do farol, acontece alguma coisa comigo? Tem uma sanção por eu desrespeitar isso? Tem, então nós temos um ato administrativo ali. Estou vindo de carro, tem uma barreira da polícia militar. O policial militar faz isso aqui.
Eu tenho que respeitar ele ou não? Sim ou não? Sim. Isso aqui é o quê? É um ato administrativo. Ele abriu a boca, é um ato administrativo. É um gesto previsto no Código de Trânsito, né? Pode usar um apito ou não, mas ele está fazendo um gesto. E se eu não sigo isso? Eu não sigo isso, eu vou para o outro lado e causo um acidente. E ainda vou tomar uma multa, né? E vou ter que indenizar as pessoas que eu desrespeitei. Então, ato administrativo é a maneira como a administração se manifesta. Aqui, pessoal, nós vamos gastar uma aula inteirinha para discutir isso aqui. O que é ato, quais são as classificações, como é que eu anulo um ato, ok? Então, aqui tem muita questão de prova da FEPES. Tá? Então, por que o professor fez essa introdução aqui? Para dizer o seguinte, que o Estado democrático de direito é um Estado que respeita as suas leis. E leis, leia-se todo ordenamento jurídico. Por exemplo, vocês vão estar na repartição lá do DEAP. Tem o horário de funcionamento do órgão mediante portaria. Eu tenho que respeitar ou não? Sim. Se eu chegar atrasado, vai abrir um PAD e eu vou ser demitido. Ok? Então, eu tenho que respeitar a lei? Sim. Tanto a administração pública quanto nós, servidores. Tá? Então, o ordenamento jurídico faz parte de um Estado de direito, onde o Estado respeita as suas leis. Beleza? E o Estado tem como fundamentos, ou seja, aquilo que fundamenta o Estado, né? Agora me faltou uma palavra aqui. Alguém lê para mim aí? Desculpa. Soberania, cidadania, dignidade pessoal humana, valores do trabalho, da livre iniciativa e pluralismo político, né? Me faltou agora, deu branco. Certo, pessoal? Então, tem que saber o artigo 1º. Mas vejam bem, eu não parti para vocês decorar a frase. Vejam bem, eu trouxe aqui as palavras-chave, que é o que vocês têm que lembrar, e entender o que está por trás disso aqui. Ok? É assim que a gente vai estudando. Então, o que vocês têm que saber? Que o Estado Democrático de Direito, aqui o brasileiro, é formado por entes federativos, e esses entes federativos respeitam, né, a legalidade. Então, para esse primeiro bloco, são essas informações. Beleza? Então, encerramos esse primeiro bloco.